Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, com mais um nosso diário para manter você muito bem informado do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Muitas informações, um final de semana extremamente recheado de grandes jogos, muitas coisas para a gente conversar. Não vou perder tempo não, porque temos muitos gols aqui, muitas partidas para destacar. Quero pedir o seu like, quero pedir o seu comentário. Sua interação aqui ajuda muito a gente a continuar crescendo. Estamos crescendo graças a vocês. Muito obrigado. Então, colabore com o seu like, seu hype, seu comentário, se inscrevendo no canal e compartilhando também o canal do Gol, tá? Lembrando que você confere todas as informações do futebol do Brasil e no mundo em ogol.com.br, tempo real, né? Saiu a notícia, tá lá com a gente também. O Gol é tudo sobre futebol e vamos lá para a capa do nosso site. Dividindo a tela aqui para mostrar o que aconteceu, né? Claro, aqui a gente começa o dia com os destaques do final de semana e eu quero começar destacando o futebol feminino, porque nós tivemos o Corinthians, mais uma vez, campeão brasileiro do futebol feminino, uma grande decisão em Itaquera. O Corinthians venceu por 1-0, placar apertado, mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas, mais de R$1 milhão de renda, né? Foi o recorde de uma renda de um jogo feminino em solo brasileiro e uma final que foi com todo o tempero que a gente gosta de grandes decisões. Jogo extremamente equilibrado, muito bem estudado. O Corinthians é o heptacampeão, é o hexacampeão consecutivo, mas a concorrência está chegando cada vez mais. A gente já viu grandes trabalhos da equipe do Palmeiras, do São Paulo também, a Ferroviária já é tradicional, o Flamengo tem um bom time e esse time do Cruzeiro foi o melhor time durante a fase... a primeira fase, né, no confronto de todos os times e tá arrumadinho, grande jogo, muito bem, foi no detalhe, né? O gol da Thaís sai no comecinho do segundo tempo, mas muito no detalhe, jogou muito bem essa final, foi uma grande partida, como já tinha sido o empate em 2-2 no primeiro jogo que aconteceu lá na Arena Independência em Belo Horizonte na semana passada. Grande jogo, grande final e mais um título do Corinthians, essa hegemonia do Coringão, não sei quanto tempo vai durar. Tá? Porque, como eu disse, a concorrência está chegando cada vez mais próximo e é muito legal você ver cenas como essa aqui, né? O estádio completamente lotado, olha só, bonito. Precisa encher um pouco mais durante a temporada, né? Não pode ser só na final. Pessoal, prestigiem, grandes jogos, boas partidas, cada vez melhor o futebol feminino, tem que dar o apoio, a gente fica cobrando resultado lá em Olimpíada, em Copa do Mundo, tem que dar o apoio desde sempre. E se você vai assistir a final, por que você não vai assistir outro jogo? Então, prestigie o futebol feminino e parabéns às brabas, as meninas do Corinthians, mais uma vez campeãs brasileiras. Indo para o Brasileirão, vamos passar aqui por essa 23ª rodada, que tem jogo ainda nesta noite, o nosso Monday Night Football, o jogo desta noite de segunda-feira entre Bahia e Cruzeiro às 8 horas da noite, fechando a rodada. O Cruzeiro querendo voltar ali nessa briga, né? Se colocar ali no bolo mais uma vez, mas a rodada começou com a vitória do Fortaleza sobre o Vitória. O Fortaleza que estreou o técnico Palermo, venceu por 2-0 no Castelão. Foi uma boa rodada para o Fortaleza, mas que segue aqui, 19ª colocação ainda, só que o pessoal não se distanciou lá da frente, então ainda está brigando contra o rebaixamento. O Grêmio perdeu para o Mirassol, o terceiro confronto na história do Grêmio contra o Mirassol, tinha sido goleado no jogo no interior de São Paulo, e agora lá na Arena do Grêmio, 1-0 para o Mirassol, gol marcado no primeiro tempo, gol com VAR, gol com um impedimento marcado, depois o VAR mostrou que não estava impedido, teve confusão, o Kahneman reclamou e tomou um cartão amarelo, esse cartão amarelo tira ele do Grenal na semana que vem, Mano Menezes reclamando de substituição que saiu errado, né? E aí depois o pessoal mostrou o papelzinho foi a substituição que era para acontecer mesmo, né? Então foi um erro ali do Mano Menezes com a sua comissão técnica. Confuso demais esse Grêmio que cada vez mais lá para baixo também na tabela. O Palmeiras passou por cima do Internacional, 4-1 com muita facilidade, o começo de jogo, grande partida também, mais uma vez ali do Vitor Roque, o Tigrinho mostrando as suas garras mais uma vez. Então, Grêmio e Inter vão para um Grenal na semana que vem,
né, naquele clima ali, vindo de derrotas pesadas, e é uma briga muito mais embaixo na tabela do que eles gostariam de estar, do que a grandeza desses dois times representam para o futebol. E o Corinthians foi até o Maracanã e venceu o Fluminense num jogo muito ruim de se ver, né, principalmente por parte do Corinthians, muito ruim mesmo. Posse de bola com o Fluminense e um gol achado, né? Uma cobrança de falta, ninguém desviou no meio, ela acabou indo direto e enganou o Fábio. O Corinthians venceu, muito bom para o Corinthians, que passa para metade de cima da tabela do Brasileirão. Red Bull Bragantino e Sport empataram em 1-1 em um jogo com polêmica também, um pênalti que para mim, tenho dúvidas, o Sport mais uma vez, né, nessa situação ruim de um pênalti contrário. A situação do Sport é péssima, né? É o lanterna com 11 pontos, tem uma vitória no campeonato. Basicamente não tem como reverter esse rebaixamento já, mas rodada após rodada tem sempre uma polêmica ali envolvendo o Sport acabando levando a pior. O Flamengo quebrou um jejum aí, venceu em Caxias, 28 anos sem vencer o Juventude lá em Caxias, venceu por 2-0 e se mantém no topo do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e Santos empataram em 1-1, o Santos com um jogador a menos, com o Neymar machucando ali no comecinho, caindo sozinho no jogo, né? Teve um problema, acho que do gramado também, empatando em 1-1, resultado que não ajuda nem o Atlético, muito menos a equipe do Santos. O São Paulo, um gol do Dineno, logo no comecinho da partida, venceu o Botafogo por 1-0. São Paulo nessa briga ali, né? Disputa bem acirrada, inclusive com o Botafogo, por uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores, a gente não sabe qual que vai ser essa vaga, né? Lá por diante. E o Vasco acabou bobeando e empatou com o Ceará em 2-2, também placar que não ajuda nada a equipe vascaína. Liderança do Flamengo com 50 pontos, Palmeiras tem 46, tem um jogo a menos que a equipe do Flamengo. Cruzeiro é o terceiro colocado, 44, joga essa noite, mas já tem jogo a mais, que vai ficar com um jogo a mais que o Flamengo e também 2 jogos a mais que o Palmeiras. Mirassol, hein? Mirassol fechando esse G4 aqui com 38 pontos, 21 jogos, vai ter jogo no meio de semana também para equilibrar essa conta toda, mas incrível esse time do Mirassol. Bahia é o quinto colocado com 36, Botafogo tem 35, São Paulo também tem 35, aqui fechando o G6, indo até o sétimo colocado, que tem esse empate entre Botafogo e São Paulo. Lá embaixo, contra o rebaixamento, o Sport lanterna 11 pontos, como eu disse, acho difícil reverter essa desvantagem. Fortaleza é o 19º com 18, Juventude tem 21, Vitória tem 22, Santos, Vasco, cada um tem 23 pontos, nesse momento escapando, mas a briga é muito boa, né? Vamos dizer assim, aqui embaixo. Tentando evitar cair, né? Tentando evitar a Série B, que tivemos jogos nesse final de semana também. A rodada já começou antes, né? Na sexta-feira, com o Volta Redonda e Criciúma 0-0, o Curitiba com o Goiás também 0-0, confusão depois do jogo, 6 expulsões, né? Um gol anulado no finalzinho e muita confusão mesmo. Paysandu 0-0 com o América Mineiro, placar que ruim para ambas as equipes. Vila Nova 1-1 com o Remo, final de semana dos empates na Série B. O Operário empatou com o Cuiabá em 1-1 e aí o Atlético rompeu essa tradição, venceu a equipe do Botafogo por 2-0. Teremos hoje Ferroviária e Grêmio Novo Horizontino, CRB e Amazonas. Amanhã, terça-feira, Atlético Goianiense e Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense fechando a rodada. Curitiba lidera 47 pontos, o Goiás tem 45, Criciúma 43, Chapecoense 41 é o G4 nesse momento. América Mineiro lá embaixo, 27 pontos, 17º, Volta Redonda 27 pontos, 18º, Amazonas 24 pontos é o 19º, 20º colocado, Paysandu com 22 pontos. Esse placar aqui não ajudou nada, aquele empate entre Paysandu e América Mineiro. Aí estão tentando também evitar a Série C. E a gente vai dar uma passadinha pela Série C, porque tivemos a segunda rodada da segunda fase, né? E aqui é legal. Esse grupo B tá equilibradíssimo. Todo mundo empatou todos os jogos. São Bernardo, Londrina, Floresta e Caxias, todo mundo com 2 pontos, 2 gols marcados, 2 gols sofridos, né? Aqui, assim, tá uma coisa impressionante, 0-0 e tá incrível, né? No grupo C, a Ponte Preta está com 6 pontos, venceu o Brusque por 1-0, tinha vencido o Derby na primeira rodada, e nós tivemos também a vitória do Guarani,
fora de casa contra o Náutico, se recuperando. Então o Guarani é o segundo colocado. Ponte Preta e Guarani nesse momento subiriam, assim como São Bernardo e Londrina, mas aqui tá todo aquele bolo, né? 2 gols marcados, aqui tem 0, então é diferença completamente aberto ainda a disputa na Série C, mas a gente fica de olho também. A gente fala de futebol no Brasil inteiro. Vamos lá para o futebol internacional, porque tivemos uma rodada de Premier League muito interessante. O Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3-0. Vou destacar aqui a vitória também do Tottenham sobre o West Ham por 3-0, placar construído no segundo tempo, e esse empate do Chelsea com o Brentford em 2-2. No domingo, o Liverpool venceu ali na Bacia das Almas, né? Um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo e uma vitória suada do Liverpool sobre o Burnley, e o Manchester City aumentou o calvário do Manchester United 3-0. O Haaland comandando esse passeio aqui com 2 gols. O Phil Foden marcou o primeiro gol e uma situação complicada para o United, que o Rubem Amorim balançando cada vez mais, né? É difícil, não é só culpa dele não, mas é claro que a culpa cai em cima do treinador. Liverpool lidera com 12 pontos, Arsenal, Tottenham e o Bournemouth, cada um tem 9 pontos, vem logo na sequência. O Chelsea com 8 pontos é o quinto colocado. Lá embaixo, o West Ham tem 3 pontos, a situação do West Ham é muito ruim mesmo. O Aston Villa tem 2 pontos e o Wolverhampton é o time que não venceu ainda, né? Tem 4 jogos, 4 derrotas. Situação complicada para o Wolverhampton, que ano passado escapou do rebaixamento e esse ano já começa também com a briga lá embaixo. A gente vai para o Campeonato Espanhol. Vou destacar o quê? Real Madrid vencendo a Real Sociedad por 2-1. Uma vitória suada. Fez 1-0, ficou com 1 a menos. O Hilsen foi expulso. Conseguiu fazer 2-0 com 1 a menos. Segundo tempo, acabou tendo um pênalti contrário, tomou o 2-1, tomou a pressãozinha ali no final do jogo, mas conseguiu escapar com a vitória. 4 jogos, 4 vitórias, 100% Real Madrid, líder do espanhol. O Atlético de Madrid venceu o Villarreal por 2-0 e, no domingo, o Barcelona passou o carro para cima do Valência 6-0. O Rafinha estava no banco, entrou no segundo tempo, fez 2. E aqui é a duplinha, né? O Fermin Lopes fez 2, o Rafinha fez 2, o Lewandowski fez 2. Todo mundo aqui só nos parezinhos para comemorar essa grande vitória do Barcelona, segundo colocado com 10 pontos. Lá embaixo, Levante, Mallorca e Girona na zona de rebaixamento. Bundesliga. Bundesliga, tivemos a primeira vitória do Bayer Leverkusen na sexta-feira. Destacar aqui o Borussia Dortmund vencendo o Heidenheim por 2-0. Heidenheim que não caiu no ano passado porque escapou na repescagem. Está em situação complicada esse ano já uma vez. 3 jogos, 3 derrotas. E o Borussia Dortmund mantendo aqui um bom começo, 2 vitórias e um empate na Bundesliga. Mas a liderança é do Bayern de Munique, que, olha, nem suou. 5-0 para cima do Hamburgo, com meia hora de jogo já estava 3-0, estava muito tranquilo, aliás estava 4-0 já com meia hora de jogo, muito sossegado, muito sossegado. Isso aqui foi o mais fácil de fazer no final de semana, foi escrever o texto desse jogo, porque já estava decidido logo no comecinho. E para a gente fechar, vamos passar no campeonato italiano. Vou destacar aqui a vitória do Napoli por 3-1 sobre a Fiorentina. Tem a vitória também o Torino para cima da Roma e o Milan 1-0 para cima do Bolonha, com o gol aqui, do Modric, né? 40 ali fazendo o gol da vitória. Mas o grande jogo do final de semana foi esse aqui. Juventus 4, Internazionale 3. Um começo do jogo frenético. O 2-2 foi incrível. Só belíssimos gols ali, chutes de fora da área. O gol do Çalhanoğlu, do 2-2, incrível. Matou no peito e bateu cruzado de fora da área. Muito bonito mesmo esse gol. Se não viu, procure aí para ver. E aí, então, tivemos o gol do Marcus Thuram virando para a Inter, né? Ali já nos últimos minutos do segundo tempo. E aí o Kefren, o Thuram, o outro filho do Lilian Thuram, irmão do Marcus Thuram, empatou a partida na mesma medida. Um gol de cabeça para um lado, um gol de cabeça para o outro. O Lilian Thuram só assistindo, sem esboçar reação. E aí no final do jogo tivemos um gol do garoto do Adzik,
com apenas 19 anos, belíssimo gol também de fora da área, um chutaço já nos acréscimos, com 46 do segundo tempo, grande jogo mesmo, campeonato italiano com 4-3, é uma coisa que a gente tem sempre que destacar, porque foi bonito de ver. Napoli lidera com 9 pontos, Juventus está junto ali com 9 pontos, e a Inter, né, com essa segunda derrota que tem no campeonato, acaba ficando lá para trás, 10º colocado com 3 pontos apenas, não começa bem esse time da Inter, né, nessa temporada, né, 2025-2026 do futebol italiano. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Voltaremos ainda nessa segunda-feira para falar de Champions League. Essa semana tem Champions League, tem mata-mata da Libertadores, muito futebol aqui em O Gol. Confira ogol.com.br e se liga no canal. Se inscreva e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. A gente não vai te encher o saco, não vai ficar te enchendo de vídeo, só aquilo que você realmente precisa saber. Valeu, tenha um ótimo dia, aquele abraço.